Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre Trump e a ditadura. Existe todo um temor de pessoas de centro-esquerda, dos moderados, de que Trump vença as eleições americanas e, uma vez vencendo as eleições americanas, que Trump seja uma espécie de incentivador de regimes autoritários pelo mundo. Existe uma certa simpatia de um Putin por ele, devido a alguns aspectos anarcocapitalistas apresentados por Trump. Trump não necessariamente é um ditador, mas ele aparece como se fosse. Mas por que Trump aparece como um ditador? Assim como Bolsonaro aparecia como ditador, como defensor do AI-5. E na realidade penso que era mais bravata que outra coisa. Mas Trump, por que ele aparece para a consciência das pessoas como um ditador? Teria Trump essa capacidade de transformar a nação americana, o maior símbolo da democracia mundial, em um arremedo de ditadura, ou em uma ditadura, ou, quiçá, em um arremedo de ditadura? Numa nação que nem o sistema jurídico é centralizado, como é no Brasil, estados têm leis da sua própria vida como Estado. Trump teria alguma possibilidade de transformar os Estados Unidos em uma ditadura? Antes de entrar mais especificamente, quero citar um livro, uma obra escrita no século XIX, entre o século XVIII e XIX, chamada A Democracia Americana, de Alexis de Tocqueville. Lá nos idos desse livro, que talvez tenha sido escrito entre a libertação dos escravos, naquele momento onde os Estados Unidos ainda tinha segregação racial, que dura até a década de 60. Mas Tocqueville, ele intui que nos Estados Unidos a democracia não era apenas um regime de governo, não era apenas um sistema de governo. Nos Estados Unidos, a democracia era um estilo de vida da modernidade. A modernidade apresenta a democracia, os conceitos de liberdade da democracia, não apenas como um regime de governo, como um sistema de governo, mas como um estilo de vida horizontal, onde as pessoas vão se organizando em instituições democráticas, em instituições de liberdade, e horizontalmente elas vão coparticipando-se democraticamente. Então, eu penso que muitas nações do mundo alcançaram esse patamar de serem democratas porque elas são, as pessoas da nação têm um estilo de vida democrata. A França, a Inglaterra, a Alemanha e, pasmem, o Brasil. Por que havia toda uma falsidade em relação àquele negócio de Bolsonaro ditador, que Bolsonaro quer dar golpe, e isso e aquilo? Porque o Brasil, ele alcançou, na minha modestíssima, esse patamar de construção de democracia como estilo de vida.
Então, uma pessoa chegar nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, no Brasil, chegar. Agora a ditadura, complicado. Porque a democracia não é um sistema de governo. É um estilo de vida alcançado pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela França, pela Alemanha, pelo Brasil, penso que também pelo Chile, pela Argentina. Mas alguns lugares do mundo, a democracia como estilo de vida não chegou. Isso acontece muito em países do Oriente, né? Salvo a Israel, mas Irã, China, Rússia, que teve o czarismo até a Revolução Comunista. Há muitos lugares que a democracia não chegou ainda como estilo de vida. Então, você formar um governo autoritário a partir disso é mais fácil. Por exemplo, a Coreia do Norte está longe demais de saber o que é a democracia como estilo de vida. Mas não há nenhuma possibilidade de Trump chegar do nada e falar agora ditadura. Não. Estados Unidos tem a democracia como estilo de vida e tem instituições da liberdade que são mais poderosas que a própria liberdade. Você vê que nos Estados Unidos as pessoas votam livremente, mas a instituição da liberdade do colégio eleitoral é mais poderosa que a própria liberdade. E quem dá o voto não é o povo que vota, é o colégio eleitoral. Mas há direitos, né? Liberdade de imprensa, liberdade de expressão. A democracia americana é muito efusiva. E ela é protegida por instituições da liberdade altamente austeras. E para um ditador chegar, ele tem que chegar e impor a lei verticalmente. Mas como? Se os estados têm leis independentes? Foucault, né, nas suas obras, Vigiar e Punir, etc., ele fala das relações de poder que se transformam em bases estatais. Mas as relações de poder, elas se dão na infraestrutura da sociedade. Essa infraestrutura, ao se organizar, as sociedades, ao se organizarem nessas infraestruturas, acabam criando, às vezes, poderes de Estado cuja base está nessas relações horizontais de poder. E as estruturas do Estado americano não se dão de forma vertical, como em nações com vocações autoritárias. Então, é muito difícil alguém chegar. Porque para você transformar os Estados Unidos numa ditadura, você tem que primeiro tirar da cabeça das pessoas a democracia como estilo de vida. Você tem que combinar com cada americano, com cada instituição democrática dos Estados Unidos e falar, gente, ó, seguinte, ó, aí, ó, agora é ditadura, tá? Ah, tá bom, agora é ditadura, né? Ah, sei, entendo. E o Brasil chegou nesse patamar. O Brasil chegou nesse patamar onde a democracia se tornou um estilo de vida. Por isso é que houve aquele arremedo de golpe lá, daquele fatídico 8 de janeiro. Gente completamente aluada, né, tentando dar aquele arremedo de golpe. Porque mesmo se o tal golpe Tabajara acontecesse, o problema não é dar o golpe, o problema é o dia seguinte. E o dia seguinte de um tal golpe, de um suposto golpe, em um país, em uma nação, onde a democracia se tornou um estilo de vida, é diferente. Né? A gente pode comparar com outras nações. Por exemplo, a China, se tem democracia, não tem uma democracia como a nossa. Mas as relações entre os chineses se dão em bases tão horizontais como a nossa? Não.
as bases daquela sociedade são muito patriarcais e demasiadamente patriarcais. As empresas, ou seja, as autoridades, elas não têm o mesmo caráter horizontal de relações que nós temos. Penso que a Rússia também, ou seja, mas nós construímos, em parte do Ocidente, estilos de vida que são estilos de vida democráticos. Então, o que pode acontecer, e aconteceu com o Bolsonaro, pode acontecer com o Trump, é que a democracia pode sofrer vicissitudes na sua qualidade. Há uma democracia que era a democracia de Bolsonaro. Bolsonaro nunca foi um ditador. Tem um livro, inclusive, do professor Paulo Giraldelli, A Democracia de Bolsonaro. Bolsonaro tinha uma democracia na cabeça dele, mas era democracia. E aquele papo de AI-5 era mais para enganar, para engambelar os tontinhos. Né? Mas Bolsonaro tinha uma democracia na cabeça dele. No livro diz, né? A democracia de Bolsonaro. O voto continuaria, porém é uma democracia anarcocapitalista, ou seja, o Estado deixa de ter a importância que tinha. Então, a milícia passaria a fazer a segurança, as igrejas evangélicas a parte social, e o capital continuaria acumulando e a democracia continuaria em base na liberdade, mas a liberdade de Bolsonaro. E uma ditadura não tem aquele caráter libertário do Bolsonaro. Bolsonaro era um homem de liberdade, porém uma liberdade que comprometeria, a meu ver, na minha modestíssima, a qualidade da democracia, porque uma vez que ele atacava a República é o recipiente que salvaguarda a qualidade dos trâmites da democracia. E como ele estava sempre contra a República, contra o Congresso, contra o Senado, contra o IBAMA, isso deixava de salvaguardar os recipientes da democracia. E nos Estados Unidos, aquela democracia tem recipientes muito fortes. O Estado, o colégio eleitoral, as universidades, em cada condado, as universidades, formando pessoas, formando consciências de liberdade na escola, nas universidades, no colégio eleitoral. Então, Trump pode comprometer assim a qualidade da democracia e mesmo assim ele teria mais dificuldade de comprometer a qualidade da democracia lá, porque as instituições americanas de liberdade são mais poderosas do que a própria liberdade. Elas salvaguardam a liberdade, mas elas são mais poderosas que a própria liberdade. Então, qual é a possibilidade de Trump transformar os Estados Unidos em uma ditadura? Absolutamente nenhuma, na minha modestíssima. Então podem ficar tranquilos que os Estados Unidos continuará sendo um exemplo de liberdade para todo mundo. Trump não tem nenhuma capacidade de transformar os Estados Unidos em uma ditadura. Ele é também um dos espectros do anarcocapitalismo, assim como Bolsonaro o é, assim como Putin o é. Mas, tranquilo, Estados Unidos continuará sendo uma nação democrata. Ok, galera? Vocês são do coração.